Bom, gente, boa tarde novamente. É um prazer, Simone. O convite, assim, eu recebi com muita alegria para estar com vocês hoje. E aí, vocês devem estar se perguntando, né, o porquê da música e o porquê desse tema aí que eu escolhi para compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês, né, e tudo que eu tenho de vivência aí na liderança como líder feminina, né? Contextualizando um pouquinho da minha trajetória, eu hoje estou como head de RH aqui na Fundação Adir Jatene. É uma fundação que apoia o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. A gente tem várias frentes, né? Não só o atendimento, mas também com a parte de pesquisa, a parte de ensino aqui do Instituto. E é com grande alegria também que a gente contribui muito para a questão de vidas, né? Então, esse último mês a gente teve a realização aí de transplante de coração mecânico, então, assim, é satisfatório você contribuir com uma fundação que engaja ali a parte do ser humano, né? Falando de vida. E aí, falando um pouquinho da minha trajetória, eu passei já por empresas do varejo, indústrias, desde implantar o RH do zero, até pegar empresas que já estavam com o RH já implementado, mas alguns desafios aí que me fez crescer na carreira, um deles foi a Botoclinic, mais recente, que eu entrei lá com o intuito de implantar o RH do zero, fui a primeira contratada aqui da empresa em São Paulo, foi uma empresa que nasceu em Porto Alegre, vocês mulheres devem conhecer, ela veio para democratizar o Botox, e aí eu tive o desafio de ser a primeira líder ali da empresa e contribuir ali para o desenvolvimento e construção dos times, né? Então a gente trouxe toda a estrutura que tinha em Porto Alegre para São Paulo, então construir não só o RH do zero, como a empresa também, o recrutamento de profissionais para construir a empresa do zero. Mas a minha trajetória toda, assim, que eu tenho mais satisfação em compartilhar com vocês, foi um desafio que eu tive, que atrelou não só a minha vida profissional, mas também minha vida pessoal, e que eu acho que é um pouquinho do que eu sou hoje, e eu devo a essa empresa, que é a Ebel, que é uma empresa, uma indústria metalúrgica que tinha um pouco mais de 1.000 funcionários, e nessa empresa eu fiquei por 10 anos. Então, eu entrei como analista e galguei aí a gerência sênior da empresa. E aí lá pintou alguns desafios, né? Então, eu fui para um ambiente corporativo que 80% a mão de obra era masculina, principalmente falando aí um pouquinho da operação dessa empresa, né? Toda a parte fabril da empresa, ela era composta por mão de obra masculina. Então, mudei com a cara e com a coragem, saí aqui de São Paulo, capital, para ir para um município de 10.000 habitantes no interior de São Paulo, a 5 horas de viagem aqui de São Paulo. Então, assim, foi uma mudança de vida e de carreira que foi bastante desafiadora, né? Nos primeiros 6 meses, eu fui para um local que eu não conhecia ninguém, não tinha o apoio da minha mãe, meu menino, o meu primeiro filho, tinha 1 aninho, ainda não tinha nem completado 1 ano, então não tinha minha rede de apoio que eu tinha aqui em São Paulo, não ia ter lá no interior. Então foi um momento assim bastante difícil assim de adaptação, que aqui a gente reclama da correria, mas a gente tem tudo a todo tempo, né? Então, quando você vai para um local mais reduzido, recursos, pessoas, então a gente vai sentindo falta das facilidades, mas ao mesmo tempo a gente vai se adaptando à rotina do local. E aí também a qualidade de vida acaba acontecendo. E falando um pouquinho dessa minha jornada, né? E fazendo uma analogia assim, com o tema aí que eu trouxe do filme Caça-Fantasmas, é, é fazer essa analogia frente aos desafios, né, que nós mulheres enfrentamos, com essas barreiras invisíveis que a gente se depara aí no mundo corporativo.
Na nossa jornada profissional, a gente acaba tendo aí uns atropeços, uns atropelamentos aí, né, por conta da nossa cultura ainda muito machista. E no filme a gente vê, não sei se alguém já assistiu o filme, mas esse filme ele tem, né, a figura masculina no primeiro lançamento, e ela, acho que foi em 2016 que lançou a versão feminina. E aí no filme Já a gente vê que assisti. Já assistiu, Simone? Já. Bem legal, né? E aí tem até algumas críticas, né, referente a essa versão feminina, para a gente ver o estereótipo que a gente acaba tendo aí em relação à liderança. E aí, fazendo esse comparativo, né, a gente vê essas personagens do filme são mulheres fortes, né, que não apenas aceitam desafios, mas também se destacam aí em um ambiente onde a expectativa é diferente. E elas não têm medo, né, de enfrentar situações assustadoras ali no filme. E eu falo que é essa coragem que é algo que todas as mulheres líderes devem ter, porque se a gente não tiver coragem, a gente acaba deixando que o medo, né, e essas barreiras invisíveis façam com que a gente congele aí e não consiga caminhar. E aí a gente precisa estar sempre prontas, né, para capturar essas novas oportunidades aí e transformar esse ambiente de trabalho que a gente está inserido. Não é um desafio fácil, né? É algo que a gente precisa aí galgar em muitos anos pelas pesquisas que a gente vem acompanhando, mas a gente precisa começar para a gente colher frutos. Eu acho que a gente já mudou muita coisa, né, Simone? E aí a ideia é que a gente, nesse encontro, nesse bate-papo, a gente possa explorar, né, como que a gente pode criar um ambiente onde as mulheres possam ser caça-fantasmas de suas próprias histórias, combatendo preconceitos, né, superando esses desafios. E aí, para a gente se aprofundar um pouquinho, como que as mulheres estão moldando o futuro da liderança nas organizações e como que a gente pode apoiar, né, essa transformação, né, desse ambiente onde a gente está ali no dia a dia. E logo mais a gente vai ter uma convidada, né, que é a Tatiana, que eu falei com a Simone, Simone, eu preciso trazer uma convidada, porque ela é minha parceira de ABRH, a gente lidera um grupo de gestores de RH, e ela, nessa última semana, eu acho que ela bateu o recorde de premiações. Aí eu falei para ela se ela tinha como participar e contribuir aqui conosco. Ela deve entrar aí nos próximos minutinhos para estar com a gente, contando um pouquinho também da trajetória dela, dos desafios, que não deve ser poucos, né? E aí eu Com queria até certeza. compartilhar contigo, Simone, se você poderia também contribuir um pouquinho, né, com a Claro. sua trajetória, falar um pouquinho dos seus desafios aí como mulher. E vendo esse cenário que a gente tem hoje, como que podemos ser, né, aliados nessa luta aí contra as forças invisíveis aí que tentam limitar nosso potencial? Qual que é, na sua visão, o papel mais importante das mulheres líderes no ambiente corporativo atual? Bom, obrigada, né, principalmente por essa pergunta, para a gente poder contribuir cada vez mais juntos. Falando numa visão em geral, o que eu percebo, a liderança feminina, ela tomou uma posição maior desde a época da pandemia, né? Porque antigamente, qual que era o cenário? A mulher trabalhava ou a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, né? Quando veio toda essa questão da pandemia, que muitos homens ficaram desempregados, muitas mulheres ficaram desempregadas e uma grande maioria delas, elas tiveram que trabalhar, elas que eram o pilar da casa, então elas que tiveram que trabalhar. Então você imagina, uma pandemia, cuidar de filho em casa, porque escolas todas fechadas e ainda tem mais a questão de ser a dona do lar, ser a dona da casa. Então, na minha percepção, ela houve esse estalo de, poxa, eu posso ser mais do que eu já sou nesse momento, porque ela teve a virada de chave. Eu vou dizer algo muito pessoal para mim. Comigo aconteceu muito essa virada de chave, desde a época que veio a questão da pandemia, ter em casa, minha filha pequena, com 3 anos de idade.
amamentando ainda, né? Então, você imagina, sem escola, tendo que me adaptar a trabalhar a home office, tive que me virar nos 30. E a mulher hoje, ela tem muito esse perfil, que ela se vira nos 30, né? Ela Sim, tem que fazer alguma coisa. Então, ela já não é mais aquela mulher tão submissa que antigamente ela era. Tá? Então, a gente vem com tudo, a gente vem com a pegada para buscar o nosso espaço. Só que tem um ponto, né, Silmara? Isso quer dizer que a gente não quer roubar o lugar de ninguém. exatamente. Então, Eu acho aí que que a gente tem que é, achar o meio termo. sim, a pandemia foi um divisor de águas em vários aspectos da vida, né? E eu acho que essa Total. questão do mundo do trabalho teve um impacto gigantesco, assim, né? A gente mudou a forma de trabalho. Eu falo que o home office, ele ajuda e, ao mesmo tempo, se você não tiver disciplina, ele atrapalha Trabalho. muito, né? Mas, assim, eu acho que o meio termo, ele colabora muito, né? Eu sou muito a favor do home office, mas de forma híbrida, né? Assim, 2 dias no trabalho, ou 3 dias em casa, ou vice-versa, algo que você não fique isenta de um ambiente ou de outro, né? Que você consiga ter essa mescla aí, porque é importante também a gente estar no convívio ali dos colegas de trabalho, acho que essa, essa forma de trabalho dividida, acho que facilita para ambos cenários, né? Mas a questão da vida de uma mulher líder, né, numa posição de liderança ou não, né, numa mulher que trabalha, né, que está ali no dia a dia, cuidando de casa, ao mesmo tempo cuidando de filhos, cuidando do marido, cuidando da vida profissional, buscando se desenvolver, né, e eu acho que a pandemia ela trouxe esse molde para a gente ver que tudo é possível, né, desde que você faça uma gestão Exato. do seu tempo. Eu acho que o autoconhecimento nesse aspecto de desenvolvimento, não só de uma posição de liderança, para qualquer posição, o autoconhecimento é uma ferramenta muito importante para a gente começar também a colocar alguns limites, né? O que que eu estou olhando mais, o que que eu estou focando mais. Às vezes a gente quer fazer um curso e acha que não tem tempo, mas aonde é que eu estou deixando esse meu tempo algo influenciar nessa perca de tempo, né? Olha quem já está com a gente. Ah, coisa boa. A Tati! Tudo bem? Joia. Tudo jóia, Tati. Que bom ter você aqui. Eu falei na introdução, Tati, que agradeci o convite da Simone, mas eu falei que eu não poderia deixar de convidar uma pessoa que acho que bateu os recordes aí de premiação nessa última semana. E que eu tenho Foi uma orgulho semana agitada, eu diria. de fazer parte aí da gente ter, né, um grupo aí que a gente faz essa abordagem aí também de gestores. Eu falei, não, eu tenho que convidar a Tati. Na mesma hora a Simone falou, pode convidar. Muito bom, obrigada pelo convite. Ficamos honrados com a sua presença, viu? Parabéns. Obrigada, Simone. A gente está falando um pouquinho, Tati, dos desafios, né? E também do momento da pandemia como um divisor de águas aí, que eu acho que contribuiu muito para acelerar algumas coisas no mundo corporativo, né? E de forma pessoal também. E aí a Simone estava contribuindo um pouquinho do relato dela, né? Quantos anos, Simone, tem sua filha? Minha filha agora tem 7. 7 anos, né? 7 anos, gente. E essa mudança, né, de escopo de home office, de trabalho híbrido, o quanto isso contribui para a gente também ter um tempo ali e ter uma gestão de tempo melhor, mas também se a gente não souber lidar com essas facilidades que às vezes o home office nos proporciona, a gente acaba sendo um vilão e não um parceiro, né? Eu falo isso porque na Botoclinic, que foi uma empresa que eu passei, a gente tinha 100% home office no início. E assim, era um trabalho que não tinha horário para começar e não tinha horário para terminar. Então, quanto que isso às vezes a gente precisa se policiar para a gente ter ali uma roda da vida ali equilibrada, né? Não focar só em determinados aspectos profissionais e esquecer do aspecto pessoal. Verdade.
E aí, falando um pouquinho de indicadores, aí eu trouxe a questão da pesquisa do Fórum Econômico Mundial, que eu acho que ele traz uma foto aí de uma realidade nossa, né, de hoje, mas que eu acho que isso já vem melhorando muito, assim, o aspecto da posição da mulher nesse momento que a gente vive, assim, acho que a gente precisa muito ainda avançar, mas eu acho que a gente já deu um passo bastante significativo. Hoje a gente tem apenas 37%, né, das mulheres na liderança. E aí, Tati, falando um pouquinho também, se você puder até trazer a sua trajetória, até para a gente contextualizar o que você teve de facilidade, dificuldade, mas se você puder fazer brevemente aí um pouquinho da sua trajetória, para a gente, que eu acabei colocando você um pouquinho mais para o fim da apresentação, porque fiquei com receio de Não, você não não tem chegar. problema, eu fico te vendo aqui com o maior prazer, mas eu posso me apresentar e falar um pouquinho e depois você deixa para o final, tá tudo certo. Bom, eu comecei minha carreira, na verdade, muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, e não necessariamente por necessidade, mas porque eu queria mesmo, era uma necessidade pessoal. Eu queria trabalhar, queria fazer minhas coisas, e eu acabei caindo em RH, num estágio na faculdade, eu estava no segundo ano. Eu não gostei de RH, eu queria sair de RH desesperadamente, e aí acabei caindo de novo num estágio em RH, no penúltimo ano. Só que aí eu aceitei, mesmo sendo RH, que eu odiava, não gostava do que eu fazia, porque era numa grande multinacional americana, que foi para a IBM, e falei, eu entro, depois eu saio, né? Bom, desde 1998, na verdade 97, se eu contar esse estágio primeiro, que eu estou em recursos humanos e acabei me apaixonando, né, tive muitas mulheres, líderes e homens também líderes nesse processo que me fizeram me encantar por RH. Fiquei 20 anos na IBM, aí decidi sair de lá porque achei que estava um momento de mudança de carreira, né? 20 anos numa empresa, achei que já estava bom. Aí fui para a Cognizant, que é uma outra empresa de tecnologia. Fiquei 4 anos lá, foi lá que eu virei diretora. E estou na Ticket desde o começo do ano passado, estão quase 2 anos aí. E além de RH, no começo desse ano, eu ganhei a área de operações e de Customer Experience, que é o que está sendo uma experiência bem diferente para mim, né? Fazer algo fora de RH, ter um olhar diferente. Eu brinco que eu estou levando o olhar da experiência da jornada do colaborador para a experiência e a jornada do nosso cliente, e tá sendo muito legal. E como os desafios, assim, eu acho que tem vários. Eu sempre conto quando eu falo da minha carreira, que no meu primeiro estágio, com 15 anos, eu era estagiária na Caixa Econômica Federal. Já começou com um cliente dizendo que não queria ser atendido por mulher. Olha só, No balcão, o cliente falou assim: não quero ser atendido por uma mulher. E no final, a líder da agência, a gerente da agência, era uma mulher. E aí a gente atendeu ele junto. Então foi ali um mix de como me posicionar, porque ela foi muito, muito forte nesse momento, de que não vai ser atendido pela mulher, não só vai ser atendido por você, como por mim junto. Então, foi uma aula interessante. E nesse primeiro emprego, como eu falei, eu tinha 15 anos, eu tinha um gestor de 32 anos que ele me cantava, assim, descaradamente. Então, foi assim, já começou muito cedo o desafio, né? E eu acho que durante todo o processo, tem muitos desafios que eu presenciei de pessoas colocando para mim, mas eu acho que um dos grandes desafios sou eu comigo mesma, né? O quanto que eu tenho ainda, porque eu brigo com ela todos os dias, mas eu tenho a minha sabotadora, né? Eu tenho aqui, ó, a voz que eu acho que todo mundo tem, dizendo muitas vezes, não vai dar certo, você não é boa o suficiente. Então, eu acho que eu luto, diria que diariamente com isso, né? Para que eu não seja a minha impostora, a minha sabotadora, mas tiveram alguns desafios, sim, nesse caminho e que eu acho que com muito autoconhecimento eu tenho trabalhado com eles. Eu tenho trabalhado, né? Não é trabalhei, eu tenho trabalhado com eles. legal. Aí, trazendo um pouquinho de dados aí do Fórum Econômico, a gente vê, né, que teve uma pequena redução comparado ao ano passado, né?
Mas eu falo que a gente precisa olhar o copo cheio, né? Assim, por colegas que eu acompanho, eu vejo assim o quanto a gente cresceu em algumas posições, sim, né? Nível de gerência, na última empresa que eu trabalhei, eu tinha um quadro quase de 90% de mulheres, claro que por conta do ramo de atividade da empresa, isso acaba também colaborando, mas eu tinha duas diretoras e dois diretores homens, então a gente tinha uma igualdade ali de posições de liderança bem bacana, assim, me deixava bastante feliz, porque era algo já natural da empresa também. Só que vendo aqui em relação também até à política, né? Antes a gente não via mulheres na política igual a gente vê hoje. Então, acho que é algo que a gente tem dado vários passos aí importantes para esse divisor de águas aí. E aí, falando um pouquinho também dessa porcentagem que até não chegam a 40%, né, cargo de liderança, mulher, mas outro dado que me chamou bastante atenção é o tempo de dedicação a estudo que a gente precisa ter, a mais do que o homem, né? Então, eu vi um indicador que a gente estuda em média 12 anos e homens não chega a 11 anos. No estudo era de 10 anos e 7 meses. E olhando um pouquinho na minha trajetória mesmo, eu tive que escolher. Primeiro, eu trabalhar, né, ter um salário um pouquinho melhor para conseguir também me financiar para poder fazer os cursos, a formação que eu pleiteava. E aí, nisso, eu também casei muito jovem, tive filho jovem, eu quis fazer tudo muito, né, casar cedo, porque a minha expectativa era entrar na igreja com meu pai. Então, eu casei com 20 anos, tive meu primeiro filho com 23 anos, fiz um planejamento, assim, para poder ter também a opção de estudar e me dedicar também. Mas a gente vê que não é uma realidade para todas, né? Apesar que hoje eu vejo que tem muitas ferramentas que a gente consegue, de forma gratuitamente, se desenvolver, buscar a questão também de ter pessoas ali que você está no dia a dia, que você consegue se espelhar e se inspirar também é algo bastante efetivo no desenvolvimento. Mas pensando um pouquinho aí do seu ambiente, Tati, de CEOs que você acaba tendo esse relacionamento, o quanto que você vê que isso cresceu ou não, assim, nesse ambiente que você está hoje, assim, de cargos de liderança feminina mesmo? Quando a gente fala de RH, né, é natural que a grande maioria seja mulher, grande maioria mesmo. Agora, quando a gente fala de C-Level, a maioria esmagadora são homens. Eu faço parte de um grupo de C-Level e tem reuniões que tem, sei lá, duas mulheres e cinco mulheres e 50 homens. Eu acho que tem duas coisas que acontecem. A primeira é que, de fato, tem muito mais homens que C-Level. E a Uhum. segunda é que as mulheres, elas têm eu vou usar a palavra dificuldade, tá? Mas é uma dificuldade com networking, né? A mulher, ela desde sempre, né? O homem, acho que nas novas gerações tem mudado um pouco, mas assim, o homem tem lá a galera do futebol, a galera da cerveja, e as mulheres acabam que não. Hoje em dia tem muita mulher que gosta de futebol, então talvez a mulherada também está no grupo de futebol, mas é mais natural para o homem, pelo menos vou falar da Homem, minha geração, eu tô com 47, então da minha geração, é muito mais natural que os homens tenham os grupos, né, como eu comentei, e as mulheres um pouco menos propensas a isso, especialmente as mulheres que são mães, porque vai voltar para casa, ficar com os filhos e coisa e tal. exatamente. Então eu mesma, antes de ter filho, eu estava todo dia em happy hour. Depois que eu tive filho, eu queria voltar para casa, seja porque eu estava cansada, seja porque você tinha uma segunda jornada, ou porque eu queria estar com meu filho, né? E aí você acaba não priorizando isso, pelo menos por mim, acabava não priorizando isso. E quando a gente aprende, e aí eu posso falar por mim também, a importância do networking, aí você começa a dar um outro olhar. E aí eu acho que é isso, como as mulheres, de maneira geral, óbvio que eu estou generalizando, acabam não priorizando isso, quando você vai num evento,
além de ter muito mais homens, as mulheres acabam não priorizando ir nesses eventos. Até porque, às vezes, eu confesso, às vezes eu falo, nossa, vai ter homem naquele lugar? É um pouco de preguiça. Então, você acaba abrindo mão disso. Só que se você não vai, você também não está fomentando para que outras acabem indo. E aí a gente acaba criando um grupo de mulheres se level para poder se fortalecer e não se sentir sozinha naquele espaço, né? E tem alguns grupos bem fortes aparecendo aí de mulheres se level. Sim, tem sim. Aí eu trouxe um pouquinho aqui de dados da Forbes, né? Com essa realidade nossa aí de 70º lugar em questão de igualdade de gênero, o que mais me assustou foi essa entrelinhas aqui, né? Que a gente vai levar ainda 134 anos, é uma estimativa de 134 anos para atingir a plena equidade. É desesperador, né? Achar que eu vou morrer, minha filha vai morrer. Eu acho que minha neta pode ser que veja alguma coisa já acontecendo, mas é algo assim. Se continuar na velocidade que está, é isso mesmo. E aí um outro indicador aqui da Forbes, né, que fala que aí olhando um pouquinho o copo cheio, que a liderança feminina cresce aqui no Brasil e mulheres ocupam 17% das presidências, né? Isso é um dado do ano passado. Assim, pelo que eu vejo assim, acompanhando, né, em eventos, em postagens, em algumas pesquisas, realmente a gente vê algumas empresas dando esse valor, né? Apesar que a gente vê alguns comentários às vezes meio machistas, né, que a gente teve recentemente que repercutiu aí de forma bem negativa, mas eu acho assim que tudo que a gente consegue colaborar, né, para que outra mulher tenha visibilidade. Hoje pode ser que ainda não seja meu momento, mas hoje é o momento, né, de uma outra colega. Vamos enfatizar, né, a vitória dessa colega. Acho que falta muito isso também, né, da gente reconhecer e colaborar entre nós mesmas mulheres. Apesar E de você aí estar falando, falando isso, Sil, desculpa te interromper, imagina, eu vi duas coisas, né? A primeira coisa, quando eu estava semana passada no evento lá dos RHs CEOs mais admirados, eu escutei o Renato Fioc falando, ele é o líder lá da gestão RH, que o ano passado só uma mulher ficou entre os CEOs mais admirados. E nossa, esse ano já foram três, olha né? só. Então, é um crescimento importante. E a outra coisa que você falou, né, de inspirar outras mulheres, teve recentemente um caso da Gabriele Carlos da Zais, que era CHRO, né, Head de RH, e virou CEO da empresa. Acho que quando acontece esses momentos, né, esses Essas marcos, conquistas, né? fica muito forte. Aí você fala, puxa, teve um movimento, uma mulher de RH que saiu para CEO. É muito raro alguém sair de CEO, Exato. carreira toda de CEO e ir para ser CEO, né? Aliás, carreira toda de RH e ir para CEO. Então, são marcos importantes para gente olhar e se inspirar nessas pessoas. Legal. E aí, buscando alguns índices para a gente bater um papo, me veio essa frase aí, né? Esse efeito de segunda adivinhação. Não sei se vocês já tinham ouvido falar Esse termo não, mas desse termo, desse termo não, mas eu acho que eu sei o que que é e já aí sim, continua. né? Que tem mulheres, né, no cargo de liderança que enfrentam frequentemente aí esse efeito da segunda adivinhação, né? Onde as suas decisões, ponto de vista e competências são questionadas, principalmente em ambientes de uma reunião, por exemplo, né? Fica colocado em xeque o conhecimento, a experiência, só porque ela é mulher. Você já enfrentou, Tati, alguma situação dessa na sua trajetória, de ser colocada em xeque, assim, por ser mulher? Eu acho que isso acontece, obviamente, muito de uma forma inconsciente, né? Quando a gente é questionado assim. Mas eu me lembro de uma situação muito emblemática que eu estava numa reunião e eu acho que eu era a única mulher. Se não era a única, tinha mais uma. Eu realmente não lembro, assim, de memória visual, eu não lembro se tinha outra mulher, de ter outra mulher na mesa. E eram, sei lá, 10 homens e eu, e aí ainda de RH, né? E aí eu lembro que eu tentando falar uma coisa e as pessoas não me davam.
não me davam atenção, não davam, né, devido respeito àquilo. E aí, numa empresa com muitos homens de tecnologia, que por sua natureza tinha muito homem, eu precisei levantar, eu bati na mesa e tive que falar, pessoal, atenção, eu não sou aqui a menininha de RH, ditando regra para vocês, estou falando de negócio, vocês podem me ouvir? Então, essa para mim foi bem forte. Certamente teve um monte, assim, que eu talvez nem percebesse. Aham. E tem isso também. Muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo com a gente, porque é natural, tá tudo bem. E aí, quando a gente fala assim, se fosse um homem no lugar, né? Ou ao contrário, se fosse uma mulher no lugar, o quanto que isso seria engraçado, quanto seria apropriado? Aí a pessoa para falar, realmente. Então, mas esse para mim foi um marco, assim, eu tenho toda vez que eu vou falar sobre coisas da minha carreira, esse eu me lembro perfeitamente, porque eu tive que ser muito dura, tive que me impor para eu conseguir ser escutada numa mesa com um monte de homens. E numa empresa que eu admiro muito e que se falava muito de diversidade, né? Então não é sobre a empresa, são sobre as pessoas que estão ali, Sim, que tem todos é, nós, nossos vieses, né? Enfim, então o quanto a gente não precisa se posicionar e se colocar para que as pessoas entendam que elas estão enviesadas naquilo que estão fazendo. sim. Eu já passei por situações também, principalmente em reuniões, geralmente é a menina do RH, né? É a taxada como a menina do RH, e às vezes a gente é sempre a última a ser ouvida, né? A gente não consegue, e aí não tem esse respeito mesmo, né? Esse coleguismo ali de entender, e às vezes a gente tem que se posicionar de uma forma mais firme mesmo. Você sabe que esse foi um dos motivos que eu decidi vir para a Ticket, né? Porque nosso cliente principal é RH. Então, o Sim, papel, a gente tem 3 clientes, mas o principal, que começa tudo, é RH. Então, os nossos clientes são os meus pares no mercado, né? Então, se aqui RH não tiver uma importância, não vai ter lugar nenhum. E de fato exatamente. tem uma importância diferenciada aqui. E tem empresa que fomenta isso, né, também. A gente vê que não é só no papel, né? É na cultura mesmo, né? Falando até um pouquinho de cultura. E tem empresas que você busca aí que isso é enraizado já, é dela. Tem outras empresas que já estão com esse olhar, mas ainda não são muitas, né? E aí, mudando um pouquinho o foco, falando um pouquinho aí que a gente até já comentou, mas de equilíbrio, né, de vida e trabalho. A gente conectar aí o nosso mundo corporativo, porque antes a gente ouvia a frase clássica, né? Não, entrou na empresa, não pode pensar em vida pessoal. Tá em casa, não pensa em vida. A gente ouvia isso muito. E aí, a gente é um ser só. Como que a gente divide isso, né? Não tem como. Não tem como eu dar produtividade, dar resultado, preocupada com a minha filha, que às vezes está com um problema de saúde, né? Como que eu lido com isso, né? Hoje, por exemplo, não vou conseguir buscá-la na escola, porque todo dia eu faço isso. Ela já vai falar, por que será que mamãe não veio me buscar? E a gente acaba se cobrando muito, né? De poder dar a devida atenção para a família e, ao mesmo tempo, fazer as entregas que a gente precisa entregar. E aí, eu acho que isso é um dilema da liderança feminina, assim, porque é esse equilíbrio, né, de você conseguir ali suportar ali todos as suas demandas, as suas entregas, o quanto que isso, né, acaba contribuindo pro seu desenvolvimento. Então, como gerente de RH hoje, né, sendo mãe de 2 filhos, um já está com 15 anos, já está dando os outros tipos de preocupações, né? Eu falo, quando até 10 anos, se a minha filha Giovana, quando entra na adolescência, a gente já vai ficando de cabelo mais branco do que nunca. Como equilibrar, né? Como ter essa divisão ali, minimamente, de você conseguir ter um rendimento satisfatório na empresa, ter esse olhar, cuidado com a família, né? Equilibrar, né? Ter esse equilíbrio de carreira e vida pessoal. Porque a gente tem pressões constantes, né? A gente está num cenário ali que não para, né? A gente tem demandas vindo que é prioridade, que é urgente, que é urgência, emergência, então a gente está nesse dia a dia
conturbado. E aí eu queria ouvir de vocês também um pouquinho, como que vocês fazem para conseguir conciliar aí, né? Ter esse nível de satisfação, que está tudo bem no trabalho e está tudo bem em casa, que acima de tudo aí consegue buscar por esse equilíbrio e fazer as entregas. Ô, Sil, assim, eu acho que tem uma coisa muito importante, que é a pandemia, ela trouxe uma virada para todo mundo, né? A gente tinha essa fantasia de que a gente tinha vida pessoal e profissional, isso não existe, Aham. é uma pessoa só, como você bem falou. Só que a pandemia, ela escancarou isso para a gente, né? Quando o trabalho entrou na nossa casa, e sim, os cachorros apareciam, os gatos, os filhos, a empregada, o marido, a esposa, enfim. E eu acho que isso teve pelo menos para mim, foi uma mudança muito significativa, porque eu lembro que quando eu estava em casa fazendo reunião, meu filho fazia um ruído, entrava no escritório, eu surtava. E depois, quando começou a pandemia, deixa eu pensar, eu já era diretora. Na verdade, eu virei diretora no comecinho da pandemia. Eu falei assim, você quer saber? Eu vou dar o exemplo. Então, eu estava numa reunião, meu filho chegava, eu falava assim, espera só um pouquinho, e eu nem fechava o microfone. Oi, filho, sim, filho, pode vir, filho. Sim, para mostrar que tudo bem, porque assim, o trabalho invadiu minha casa, né? Não fui eu que escolhi ser home office, eu já tinha sido home office antes, e quando eu era home office, eu tinha uma coisa diferente. E hoje já está muito mais leve. Agora, Sim. sobre equilibrar, eu diria assim, a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, o ponto é, eu gostei de uma coisa que me falaram uma vez, a gente fala de pratinho, né? Ah, qual pratinho vai quebrar, qual pratinho vai cair. Me falaram uma vez são as bolinhas, né? Eu seguro as bolinhas de vidro, as de borracha de vez em quando eu deixo quicar. Eu escolho, e às vezes no passado, quando meus filhos eram menores, né? Eu tenho um filho de 15 um de 11, eu não abria mão de fazer alguma coisa. Ah, ia ter, sei lá, uma apresentação na escola. Eu ia na apresentação da escola, sim ou sim. Ou eu decidia que estar numa reunião era mais importante para mim do que estar na reunião da escola. Eu sei que, dependendo do nível da pessoa, é mais difícil esse tipo de decisão, mas eu acho que as pessoas também Sim. trazem esse problema para a mesa. Porque se alguma pessoa do meu time disser para mim assim, eu não posso vir para uma reunião porque eu tenho reunião da escola do meu filho, eu vou fazer o possível e o impossível para conseguir mudar isso. Só que eu preciso saber, porque eu não sou adivinha que eu marquei uma reunião no mesmo horário da apresentação de balé da sua filha, né? Então as pessoas precisam trazer, só que as pessoas têm muito medo de trazer isso. E hoje eu me sinto zero culpada, assim, zero. Quando eu faço escolhas, né? Na função que eu tô, eu vou em muito evento à noite. Muito evento. Se eu deixar, eu tenho evento todo dia à noite. E aí eu escolho, eu faço as escolhas em qual eu quero ir, em qual eu não quero ir, qual que eu quero estar com meus filhos e não vou no evento. Ah, mas ele é muito importante para a empresa. Será que eu posso mandar um representante? E se eu achar que ele é muito, muito, muito importante, eu vou falar para o meu filho, filho, eu não vou estar aqui. E aí eu vou negociar. Como é que eu negocio com É, ele? Tem que estar leve para mim, porque se não estiver leve para mim, não vai estar leve para os filhos. E aí eu vou exato. sofrer, eu vou me cobrar, né? Então, uma coisa que eu aprendi na minha carreira foi eu ser dona da minha agenda, né? Eu fiz uma vez um curso de gestão do tempo e era bem polêmico. Na verdade, não foi nem um curso, foi uma palestra sobre um curso. E só a palestra já valeu como se eu tivesse feito o curso. O cara falava assim: se você fizer a gestão da sua agenda, o que é importante você vai fazer quando é importante, o que é urgente você vai fazer quando é urgente, e você vai conseguindo gerenciar. O que acontece muito é que a Silmara não fez a gestão da agenda dela. Aí o que era importante para ela virou urgente. Aí ela quer que o urgente dela entre na fura a fila da sua agenda. E aí você vai ter que tumultuar a sua agenda para resolver o problema da Silmara. Então a gente tem que aprender a dizer não. Não, Silmara, eu vou te ajudar. Agora não, daqui meia hora, amanhã, tem horário mais tarde. Porque se a gente deixar, a gente não almoça, a gente começa a trabalhar às Exato. 5 da manhã e vai embora às 10 da noite, mas a gente precisa colocar um limite. A Eu acho gente, a que isso é um gente aprendizado fica. muito importante que eu comecei a aplicar não como diretora. Eu comecei a Uhum. aplicar quando eu ainda era gerente. Óbvio que você tem coisa lá que você fala, tá bom, vai, é uma coisa tal, mas quantas vezes eu virei para a secretária e falei assim, você marcou uma reunião na hora do almoço? Sério mesmo? Aí ela assim, porque não tinha um outro horário hoje, não marca hoje, marca amanhã. Mas ninguém falava para ela que aquele horário não estava adequado. Então ela marcava. Quando eu ia lá e falava que aquele horário não estava adequado, ela mudava.
Então, assim, o quanto que a gente questiona aquilo que veio colocar com muita educação, obviamente. Ou assim, reunião na hora do almoço, vocês vão servir almoço, né? Porque sério que vai ter uma reunião na hora do almoço e não vai ter almoço? Como assim? Então, quanto que a gente Otávio, eu questiona aprendi isso? isso com você, viu? Que É, você compartilhou isso uma vez, e aí eu falei, eu vou começar a cravar a minha agenda na hora do almoço. eu Boa. travo. Minha agenda é E travada da aí eu meio-dia às tenho já 2. na minha agenda, horário de almoço. É. Então, Minha agenda é travada certinho. todos os dias da meio-dia às 2. Não faço 2 horas do almoço, mas dá licença, se eu quero almoçar a hora que eu quero almoçar e não a hora que tá marcado, Isso. né? Ela é travada. Se eu vou almoçar um pouco mais tarde, eu fico lá lendo e-mail ou alguma reunião urgente que chegou. Eu falo, é urgente, consiga meio-dia. Meio-dia não dá, tô almoçando, é o horário que eu consigo. Ou eu tenho um tempo para almoçar tranquila, voltar, ler meus e-mails, né? Fazer algumas coisas minhas. E eu acho que isso é essencial. E a outra, que hoje eu já consigo fazer isso, eu não marco reunião com ninguém antes das 9 e depois das 6. Às vezes eu Aham. participo, às vezes, hoje, por exemplo, eu marquei umas 8h30, mas foi em consenso, eu sei que o pessoal gosta de chegar mais cedo, porque eu sei que as pessoas têm filhos, as pessoas moram em outra cidade, as pessoas têm um trânsito de São Paulo para atravessar, então, assim, se eu puder facilitar, só que, de novo, se as pessoas do meu time, né, não compartilham comigo os desafios dela, o problema que ela está vivendo, ou como eu posso apoiá-la, eu não tenho como adivinhar. Por mais que eu Exato. tente, né? Por mais que eu tente, eu não tenho como adivinhar. Legal. Simone, quer compartilhar alguma coisa com a gente desse momento aí de vida De pessoal e como profissional? estamos falando do horário do almoço, eu também, a minha agenda, ela é fechada, o horário do almoço. Hoje, eu e meu esposo, a gente trabalha de home office, ele trabalha de híbrido, né? E eu de home office. Nossa filha, ela vai para a escola à tarde, então, assim, almoço deu 12 horas, pode acabar o mundo. Eu vou dar almoço para minha filha, depois eu vou levar ela na escola, aí vice-versa, né? A gente aprende a fazer, mas no início não era assim, não. No início a gente priorizava muito o trabalho. A gente aprendeu Sim. isso através de cursos, né? De capacitações, de coisas que a gente foi aprendendo a ler, a visualizar e aí sim aplicar no nosso dia a dia. Pode seguir. A gente tem que ver o que é valor para a gente, né, Simone? Se é um valor para Exato. você almoçar com a sua filha e levar para a escola, tem que ser Sim. inegociável, a não ser que você decida que aquele dia tá tudo bem. Por quê? É, Porque tem outra prioridade que você vai abrir mão, e aí você vai ver como é que você vai negociar aquilo. Agora, se você abrir mão daquilo para que para você não tá bom, como você vai fazer isso? Aí tem gente que vai estar falando assim, para você é fácil, porque você é diretora, blá, 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 ou porque você é empresária. exato. É verdade, é mais fácil. Mas se você não traz o ponto, a sua liderança não tem como te apoiar. Exatamente. Legal. Aí, falando um pouquinho agora de transformações de desenvolvimento, queria que a gente falasse de algumas ferramentas, né, que podem contribuir aí para alavancar, né, essa transformação de desenvolvimento aí, já que a gente já estuda mais que os homens e aí mesmo assim a gente tem essa dificuldade, ainda imagina. E aí eu estava dando uma lida numa pesquisa também da Lee Harrison, que afirma que 70% de mulheres recebem mentoria e tem mais chances de buscar e alcançar cargos de liderança, né? Por que vocês acham que mulher procura mais por mentoria do que os homens? Vocês têm algum comentário assim ou uma vivência sobre esse tema? Eu vou falar uma percepção minha. Eu sou muito curiosa, tá? E eu gosto muito de falar. Eu acho que está na minha veia gostar muito de me expressar e de falar. Então, realmente, eu procuro mentorias, eu procuro e-books, eu procuro livros, eu procuro ferramentas que vão me ajudar. Eu gosto de ficar ouvindo podcast nas horas vagas para mim conseguir me adaptar cada vez mais ao mercado. Mas isso é algo meu, nem todas as pessoas fazem isso, né? Uhum. Se eu estava pensando aqui, eu acho que a questão da mentoria, ela tem a ver com autoconhecimento, e as mulheres, elas buscam mais autoconhecimento. As mulheres, de maneira geral, elas estão mais dispostas a entender por que que essa máquina funciona como ela funciona, né? Por que que eu É, reajo como eu reajo? É,
até terapia, as mulheres vão buscar muito mais por terapia do que os homens. E aí eu acho que isso daria uma hora de fala, mas tem um documentário que chama, em inglês é The Mask You Live In. Se não me engano, a tradução Netflix, porque quando eu procurei em inglês, é a máscara em que você vive, uma coisa assim, que ele Ah, já ouvi falar fala, desse. que ele fala dos homens, que na verdade os homens têm muita dificuldade também, né? Que eles, também acho que está mudando de geração para geração, mas o homem, se você for pegar, de novo, vou falar da minha geração, eles foram criados para ser o chefe da família, até, né? E de repente até a mulher poderia trabalhar ou não também, tanto faz, mas para ser o grande provedor, o homem não chora, o homem dá conta, o homem não sei o quê. Então, é difícil, né? O engole o choro, seja homem, age igual um homem. Então, assim, os homens, eles têm mais dificuldade de falar dessa sensibilidade, do que tem lá dentro, do que as mulheres que são criadas de uma maneira diferente, né? Diferente dessa que eu acabei de falar. De novo, eu estou falando da minha geração, talvez tenham pessoas aqui assistindo que são de uma geração bem mais nova, que graças a Deus isso tem mudado muito, mas eu ainda acho que a gente tem bastante espaço para isso, e eu acho que é por isso, as mulheres acabam buscando mais mentoria, buscando mais autoconhecimento do que os homens. Agora, tá em mentoria Sim, networking, né? As mulheres precisam aprender a fazer networking. verdade. E você faz parte, né, Tati, lá do projeto do IBG, né, de mentora. Eu faço, eu sou mentora já há algumas edições, acho que umas 8 edições, mais ou menos, por aí, que eu sou mentora no IVG, e eu estou sendo mentorada também, como a gente busca por mentoria, eu também estou sendo mentorada no programa do GV. Então, tem o programa Nós por Elas, que é mentoria para mulheres, aí tem vários critérios, Uhum. e aí foi criado um que é mentoria para mulheres executivas de RH. E o spoiler também é que em breve vai ter um que é Carreira 5.0, que é Olha, para pessoas 50 mais. Então, aí vai ser homens e mulheres também, que também tá para ser lançado em breve pelo IVG. legal. E E falando um eu sempre pouquinho fui também, mentora, viu, Sil? Assim, na empresa, já fui da é, Gerente Falcões, já fui da BRH, agora eu tô só da empresa e da do IVG, porque senão eu não dou conta. legal. E também falando um pouquinho, né, da questão do desenvolvimento, antes de a gente mudar o tema, plataformas de e-learning, né? Que acho que contribui muito para o nosso desenvolvimento, porque otimiza muito a questão do nosso tempo, a gente pode fazer de onde a gente estiver, o momento que sobrou ali para a gente poder se dedicar. Então, acho que não só network, mentorias, mas plataformas de cursos online. Hoje a gente tem plataformas que nem o YouTube, eu acho que é um lugar assim que a gente consegue ter bastante conhecimento. O próprio LinkedIn também, acho que contribui muito para o desenvolvimento de qualquer Tem profissional. o LinkedIn Learning também, né? Tem o LinkedIn Isso, Learning, tem o Coursera, Sim, tem o Udemy, tem podcasts de monte, tem TED de monte. É só querer ir atrás e ver qual que é a melhor maneira, porque cada um aprende de um jeito diferente, né? Então, tem gente que vai caminhar ouvindo podcast, eu sou dessas, eu vou caminhar ouvindo podcast. também. Tem gente que está no carro, ou, por exemplo, eu faço francês num aplicativo. Às vezes eu estou no táxi, no elevador, vou lá, faço uns exercícios de francês. Acho que é ver como é que a gente, qual que é a forma que a gente gosta de aprender e ir atrás e ser protagonista, né? Eu escuto muito aqui na empresa, e não só aqui na empresa, mas na Ticket ou na Cognizant da IBM, eu escutava pessoas falando assim, mas qual é o plano de carreira que a empresa tem? Ou, qual é o curso que a empresa vai dar? Enquanto a gente ficar como reativo, Esperando, né? não ser protagonista, você vai ficar esperando o curso que a empresa vai dar, mas o que é valor para você? Qual é o desenvolvimento que você quer ter? Vai atrás, pede feedback, entende o que é. De repente precisa de um investimento financeiro, aí se precisar, aí pede apoio para a empresa, mas se a empresa não der apoio, você não vai fazer por causa disso? Mas eu não tenho Exato. dinheiro. Vai atrás do online, do e-learning, do gratuito, vai atrás de formas diferentes de aprender, né? Hoje eu acho que o ensino está muito mais democrático, né? Pensando nessas ferramentas. É a própria Spin, né, ô Simone? Vocês têm esse olhar, né? exato, exatamente, né? Hoje a gente foca muito em universidades corporativas dentro da empresa.
Então, sim, uma empresa bem instruída, ela pode ter um departamento, né, de diversidade e inclusão, ou até mesmo um departamento que ela queira capacitar as mulheres na liderança. Tem muitos grupos que fazem isso. A gente acompanha LinkedIn, mulheres chamando para fazer network, para criar conteúdo, divulgar esses conteúdos, alocar numa plataforma, no LMS, e sim começar a fazer aí esse tempo dessa capacitação interna, né? Para que a gente consiga moldar o nosso futuro totalmente centrado no e-learning e subir na liderança, né? Legal. E aí, falando agora de um último tópico aqui que eu trouxe para a gente, é o impacto das mulheres, né, nas empresas. Eu vi também pelo Fórum Econômico Mundial e por esse e-book também da Lee Harrison, que mostra que empresas com mulheres em liderança têm 25% mais probabilidade de reter talentos e maior cultura de inovação. E hoje eu vi também que tem um projeto de inclusão e inovação, acho que da Microsoft, onde mulheres líderes são mais incentivadas, né, a participarem de cursos contínuos em e-learning, para desenvolver habilidades, comunicação, inovação e gestão inclusiva também. E aí eu queria falar um pouquinho do que vocês enxergam aí de possibilidades aí dentro do cenário de vocês, trazendo essa questão do e-learning e esse impacto aí das mulheres na questão de cultura, gerando resultado. Como que você vê hoje, Tati? Olha, eu confesso que eu não tenho números sobre isso. Agora, o que eu vejo, e aí eu já não sei dizer a diferença entre homens e mulheres, mas assim, eu vejo que as pessoas ainda são um pouco reativas esperando, o RH da solução, mas tem um movimento das pessoas também buscando autodesenvolvimento. E aí depende muito da mentalidade, né? Mentalidade de crescimento, o tal do lifelong learning, né? O quanto que a gente entende que a gente não vai parar de estudar nunca, e aí estudar, cada um tem uma maneira de estudar, como a gente bem falou. Eu acho que tem mudado, mas varia bastante de geração, de estilo, de grupo. Tá. Você enxerga alguma atribuição assim positiva no caso da liderança feminina, né? E versus cultura? O que você acha que a líder mulher tem maior impacto na cultura por competência comportamental? O que você Você enxerga de sabe, diferente na gestão da mulher? você sabe que assim, eu vou tirar o gênero e vou falar do feminino e do masculino. Eu li um livro recentemente que eu indico. Ele tem um pouco uma coisa meio um quê indiano, porque ele chama de liderança Shakti. Mas se você dá uma filtrada, ele tem uma coisa muito interessante, porque ele não fala do homem e da mulher, ele fala do masculino e do feminino. Porque a gente tem muitas mulheres que fazem uma liderança mais masculina e muitos homens que fazem uma liderança mais feminina. E eu não vou lembrar detalhes aqui agora, mas o que ele fala é que o futuro é da liderança feminina, né? Uma mescla sempre, um equilíbrio sempre, mas uma pegada mais feminina, que é o do cuidado, que é o da escuta, que é o do acolhimento, da colaboração. Mas isso não é necessariamente exclusivo da mulher, né? Eu conheço homens que têm uma pegada, né, muito feminina e não tem nada a ver com orientação sexual, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando realmente da energia feminina e masculina, e eu gosto muito desse tema. E eu acho que é isso, né? As características, todos nós temos características femininas e masculinas, mas que a gente consiga colocar, né, essa questão mais feminina que eu já comentei, que é o cuidado, que é a colaboração. Então, eu acho que isso sim faz bastante diferença, mas que tem espaço para todo mundo. Óbvio que as mulheres têm mais facilidade, porque em sua maioria nós somos criadas para a gente ter o feminino mais apurado, né? Então, tem Aham. um pouco mais facilidade de desenvolver, mas eu acho que todo mundo tem essa oportunidade, sim. Boa, boa colocação. Antes da gente já ir para os nossos minutos finais aqui, eu queria fazer uma pergunta até mesmo para vocês duas responderem, né? A gente invertendo um pouco esse jogo, esse cenário. Diante de tudo isso, né? Que a Sil trouxe, que a gente comentou, que a gente debateu, como que vocês aconselham nós hoje, mulheres, a tentar resolver a situação, né? Tentar nos impor perante o que está acontecendo?
Quer falar, Sil? Pode ir. Não, assim, eu acho que não tem uma receita de bolo, Simone, mas eu acho que a gente precisa aprender a se posicionar, né? Muitas vezes a gente acaba ficando se diminuindo em relação às pessoas. Às vezes você tem até o mesmo cargo e aí você não se coloca, espera o outro colocar. Você tem uma ideia incrível, aí você fica com receio de falar e alguém vai e fala a sua ideia, porque você estava um pouco com receio, né? Eu acho que é importante se colocar, colocar o seu ponto de vista, dar a cara a tapa com, né? Pode ser que você erre e aí você assume o erro e vai. Às vezes a gente tem medo, tá insegura, né? Então, assim, vai com medo mesmo. Eu vou contar um exemplo aqui, que acho que a Sil vai cair bem para ela. No passado, primeira vez que me chamaram para falar num evento assim, eu falei, gente, não tenho nada para falar, né? Era a minha voz aqui falando que eu não era boa o suficiente. A partir do momento que eu virei, eu escutei um homem falando assim, uma pessoa que eu gosto muito de ver falando. Ele virou e falou assim: me chamaram, não entendo do tema, eu vou igual, porque eu estudo e eu tenho toda uma bagagem de experiência pessoal que eu consigo conectar com as coisas. E eu virei e falei assim: essa pessoa nem é tão experiente nesses assuntos que ele está indo falar, e eu tenho muito mais experiência, então por que não eu? E aí foi quando eu me empoderei e falei: quer saber, eu vou. Primeira vez vai dar dor de barriga, vou passar mal, vou ter suadouro, e aí vou assim mesmo. E aí você vai se aperfeiçoando. Eu vou estar perfeita, eu não vou estar perfeita. Tem pessoas que podem falar melhor que eu? Certamente, que bom, porque são as pessoas que eu me inspiro. Mas eu tenho certeza que eu posso inspirar algumas pessoas. E se eu inspirar só uma, se eu impactar só uma pessoa, já fez a diferença. E aí foi o que eu falei para mim, para eu me encorajar. E aí hoje. 90% dos convites que eu recebo, e até pela função que eu ocupo hoje, eu acabo recebendo bastante, eu tento colocar na minha agenda. Primeiro porque eu comecei a ver o quanto que o que eu falava e falo, acaba ajudando as pessoas, e segundo que é um desafio que eu coloco para mim mesmo, para tratar cada vez melhor. A minha régua para mim mesma é muito mais alta, né? Então, aí eu vou estudar, eu vou fazer alguma coisa diferente, aí depois eu termino aqui, Silmara, o que que você achou? Me dá um feedback, Simone, me fala, para a gente ir sempre melhorando. Porque se a gente não se desafiar, a gente vai ficar lá atrás, sempre no bastidor, né? Lá na coxia, enquanto os protagonistas homens estão lá no palco fazendo show, né? Por que que a gente não pode ir para o palco também? Acho que é bem isso. E eu compartilho dessa ideia, assim, porque eu sempre me coloco em dúvida também, né? Quando eu pinto um desafio novo, eu falo, será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? E eu acho que é essas barreiras invisíveis que a gente acaba criando aí, que eu falei um pouquinho no começo do nosso bate-papo, e o que a gente tem que tomar é de coragem mesmo, de tentar. A gente vai acertar, vai errar, e a gente recalcula a rota e tenta de novo, mas eu acho que a gente não pode se limitar a não fazer, né? Então, quando a Simone me fez o convite, eu falei, caramba, será que eu vou? Será que eu dou conta? Falei, não, aí meu marido me incentiva muito. Ele falou, não, você vai, né? Participa. Eu falei, não, eu vou aceitar o convite. E aí, eu acho que é muito isso, a gente se empoderar, né? Se encorajar. Eu acho que a gente pode tudo que a gente quiser. Eu ouço muito isso da Edna Goldoni, que é uma pessoa que eu me inspiro muito, assim, pela energia, pela garra. E eu acho que a gente tem que estar também, a questão do network, a gente falou bastante, a gente tem que estar Sim. pessoas que a gente cresça, né? Que são pessoas que possam contribuir para o nosso desenvolvimento. Então, eu sempre procuro estar com pessoas que eu me espelho, né? Que eu me inspiro. Eu acho que isso faz toda a diferença também para o nosso desenvolvimento. Você, deixa eu pegar a oportunidade, eu sei que está acabando aqui, mas eu vou fazer um comentário. Eu acho que na minha carreira eu tive várias pessoas que acreditaram em alguns momentos mais em mim do que eu mesma. E isso é normal, né? E você falou da Edna, e a postagem que eu fiz semana passada sobre o reconhecimento, no primeiro parágrafo eu citei a Edna. Eu falei que mais ou menos um ano atrás a Edna virou para mim e falou assim, Tati, eu tinha acho que uns 4 meses de ticket. E ela falou assim, Tati, eu tenho uma missão para você. E para mim, missão dada é missão cumprida.
você tem que entrar nos melhores RHs. Eu falei assim, Edna, você tá bem louca, né? Sim, ela assim, eu tô falando sério, olha pra mim, olha no meu olho, você vai estar lá naquele palco. Eu falei, gente, essa mulher é louca, né? Como assim? Eu nunca fui nem finalista para esse evento. E aí, o ano passado eu fui finalista e esse ano eu estava entre os top 10 do Brasil, né? Não era nem de São Paulo. É, e foi muito louco, porque foi uma coisa muito natural, mas ali ela me desafiou, né? Ela viu em mim que eu tinha esse potencial que eu nem sonhava com isso. Então, não é que eu fiz isso para, não é que eu fiz algo, né? Qual foi o seu plano de campanha? Não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que vira uma chave dentro da gente que assim, por que não eu? Por que não eu fazer a palestra? Por que não eu estar no palco, né? Por que não eu, qualquer coisa? Eu acho que essa é a chave que vira, e aí, se vier, veio, se não vier, veio também, mas assim, quando vira a chave, você muda a forma de você É, se comportar. Então, eu acho que achar pessoas também, como a Silmara falou, de estar cercado de pessoas que te ajudem a virar essas chaves. isso. Aí eu trouxe aqui uma frase que eu achei que acho que o futuro da liderança é inclusivo, colaborativo e impulsionado por vozes diversas, e o momento de agir agora. A gente precisa dar um salto aí, porque mais de 130 anos esperando essa mudança, eu acho que não vai rolar esperar tudo isso. A gente precisa Muito bom. fazer algo para avançar um pouco mais aí, diminuir esse tempo.